Olá, meu nome é Vinícius Marques e sejam muito bem-vindos ao Amaterasu Podcast. E no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de prostatite crônica. Essa condição que vira e mexe acaba aparecendo no ambulatório ou na clínica de acupuntura. E, portanto, devemos estar preparados para poder ajudar esses nossos pacientes. Chega de conversa e bora para o nosso vídeo. Então, bora lá. A primeira coisa que nós precisamos saber é que existem dois tipos de prostatite crônica, uma bacteriana e a não bacteriana. E como que eu vou diferenciar essas duas? A bacteriana tem a presença de febre e aversão ao frio, só que de maneira alternada. Ora febre alta, ora a aversão ao frio. Além disso, os próprios exames clínicos vão demonstrar a presença de bactéria. Agora, a prostatite crônica não bacteriana é muito mais comum e a acupuntura se mostra mais eficiente para esse modelo. Não que você não possa utilizar para bacteriana, você pode, mas obviamente vai precisar do trabalho conjunto entre medicina chinesa e medicina ocidental. Show de bola? Agora, falando no geral, a prostatite crônica, ela apresenta como a sua sintomatologia mais comum o desconforto durante a micção. Pode ser uma tissúria, pode ser uma ardência, um incômodo, qualquer coisa. Além disso, o paciente também pode apresentar uma espécie de secreção turva, esbranquiçada, que sai logo pós-micção ou pós-evacuação. Além disso, este paciente, este homem, também pode apresentar algum tipo de queixa ligado à parte sexual, tá? Então, a parte de impotência, baixa libido, espermatorreia e etc. Bom, dito isso, conseguindo visualizar que boa parte dos sinais e sintomas estão ligados a um desconforto na parte da micção, a gente busca dentro dos clássicos algo que fale a respeito disso, já que o termo prostatite crônica obviamente não existia na época. E aonde que nós chegamos? Em que conclusão nós conseguimos chegar? Que existia uma condição chamada Limping, e que hoje nós chamamos de Linjian, que tradução significaria algo como condição urinária ou algo do gênero, que tudo que está ligado a um desconforto durante a micção recai sobre esta categoria. Ela tem várias subdivisões, então, por exemplo, a presença de pedra, a presença de sangue, a presença de gotejamento pós-micção, a presença de uma urina turva esbranquiçada e etc. Tem várias subdivisões, porém, tudo dentro desta condição Lean. Para a gente compreender um pouco mais sobre a fisiopatologia dessa condição, a gente pode ir atrás dos clássicos. E a gente tem um que nos vai ajudar muito no dia de hoje, que é o Du Bin Yuan Hou Yun, que é um livro escrito ali durante a dinastia Sui e que foi utilizado de base para o desenvolvimento dos protocolos apresentados, por exemplo, no clássico de suporte à vida com acupuntura e mochobustão. Ou seja, os textos clássicos clínicos de acupuntura se basearam neste texto para fazer os seus protocolos, as suas prescrições de pontos, métodos de tratamento. E, portanto, esse texto é muito valioso para nós. E o que ele fala para nós sobre a condição Lean? Ele vai dizer que ela ocorre principalmente por conta do acúmulo de calor na bexiga e também por conta de quadros de deficiência no rim. Isso é fácil de entender o porquê. Claro que se eu tiver deficiência do rim, eu vou ter um problema do controle dos esfíncteres inferiores. E isso justificaria boa parte dos sinais e sintomas. Agora, da mesma forma, se eu tiver calor, e agora a gente já sabe, calor e umidade na bexiga, obviamente eu também terei vários sinais e sintomas de desconforto durante a micção. Ou seja, eu posso ter esse problema tanto por quadros de deficiência quanto por quadros de excesso. Mas o texto não para por aí. Ele continua apresentando algumas possibilidades, dizendo que essa condição pode ocorrer devido a distúrbios emocionais ou por conta de irregularidades na alimentação. Isso nos ajuda muito, porque sabemos muito bem que as frustrações conduzem à estagnação do Qi do fígado e que o trajeto do canal do fígado passa pela região do genital e exerce uma influência muito grande nesta área. Não é à toa que o canal do fígado está recheado de pontos que trabalham muito bem as condições do genital externo e também condições associadas a distúrbios urinários.
Além disso, a parte da alimentação mostra para nós que quando o paciente consome alimentos ricos em gordura, etc., aqueles que produzem muita umidade no corpo, eles podem conduzir a umidade e calor que desce e afeta a bexiga e, portanto, pode condizer novamente com a condição Lean. Show de bola? Então ficou claro a parte de fisiopatologia. E vai ficar mais claro para nós ainda o porquê que existem algumas recomendações nos textos para que a gente busque os pontos principalmente nos canais do rim, da bexiga e do fígado. Show de bola até aqui? Agora vamos compreender o que existe de indicação aí para que a gente faça nesses pacientes. Bora lá? Então, na Universidade de Xangai, quando eles encontram um paciente com prostatite crônica, o que eles costumam fazer? A combinação desses 4 pontos. B23, B28, VC4 e baço 6. A questão que fica é, por quê? Bom, bexiga 23 nós sabemos muito bem que é o beixu do rim. Sabemos da regra que o posterior trata o anterior. Sendo assim, por conta da posição anatômica do ponto, isto favorece a ele tratar esse tipo de condição. Além disso, ao longo da história, o B23 foi extremamente utilizado tanto para distúrbios urinários quanto para o sistema reprodutor masculino. Ou seja, você vai lá verificar as combinações de pontos que se utilizaram do B23, tanto nos clássicos quanto em textos modernos, a gente encontra problemas ligados a parte de enurese, a parte de noctúria, nós encontramos a parte de disúria, desconfortos, distúrbios de Lean, também encontramos impotência, ejaculação precoce, espermatorreia, etc. Ou seja, este ponto tem tudo aquilo que nós precisamos para resolver uma condição como essa. E lembra que eu falei que poderia ser uma condição de deficiência do rim? Não tem problema. O B23, sendo o beixu do rim, poderia tratar esse modelo de deficiência. Além disso, foi colocado o B28, que é o beixu da bexiga, e, portanto, extremamente eficiente na hora de tratar distúrbios urinários, seja de excesso, seja de deficiência. VC4, Guanyuan, a passagem da origem, além de ser um excelente ponto para trabalhar as condições de deficiência, pensando em síndromes, ele também pode tratar condições de excesso e deficiência quando a gente verifica o seu uso ao longo da história. A posição anatômica desse ponto favorece o tratamento dos distúrbios do aquecedor inferior e foi extremamente utilizado tanto para sistema digestório baixo, sistema reprodutor masculino e feminino, foi utilizado para desordens do sistema urinário, ou seja, se o meu paciente tem sintomas de impotência, de baixa libido, se o meu paciente está apresentando algum tipo de desconforto na micção e etc., não importa, o VC4 atende esta condição. E o baço 6 foi tão utilizado, mas tão utilizado ao longo da história para tratar os distúrbios do aquecedor inferior, que chegou algum momento que eles decidiram ali, por volta de 1400 bolinha, chamar os pontos de comando, criar os pontos de comando e etc., em um momento posterior, o baço 6 foi escolhido para ser o ponto de comando do abdômen inferior. De tão bom que ele é. De tão eficiente que ele é. Então, esses 4 pontos escolhidos aqui, facilmente estão entre os 10 pontos mais utilizados ao longo da história para tratar desordens do sistema urinário e do sistema reprodutor masculino. Então, obviamente, esses são pontos eficientes. E veja que eles atendem condição tanto de excesso quanto de deficiência. Ou seja, não importa qual padrão nós estamos vendo, esses pontos são efetivos. A única coisa que eu vou ter que adaptar é que nas deficiências eu vou tonificar e nos excessos eu vou dispersar. Olha como é incrível isso. Olha como é fantástico. Olha como eles foram espertos. Eles conseguiram reunir uma combinação que já atende tudo aquilo que é necessário para alcançar a eficiência no tratamento. Show de bola, show de bola. E aí eles fazem a dosagem de como que deve ser feito esse tratamento. Então, ou você trata o paciente todo dia ou em dias alternados. Uma vez ao dia ou em dias alternados. Além disso, o ciclo de tratamento vai acontecer entre 10 e 15 sessões. Ou seja, depois de 10 ou de 15 sessões é que você vai reavaliar o paciente para ver se houve melhora ou não. Show de bola? Agora, claro, se eu estiver falando de uma prostatite crônica bacteriana,
esta frequência vai ter que ser muito mais intensa e o ciclo vai ser mais curtinho. Então você pode tratar de 2 até 3 vezes ao dia, fazendo um ciclo de 5 dias, tá? Lembrando que entre um ciclo e o outro você pode deixar alguns dias de descanso para o paciente, tá bom? Agora, quando a gente observa outros protocolos que são encontrados num guia clínico internacional que foi estabelecido por um dos vice-presidentes que a Federação Mundial já teve ali por volta de 1995, né? Eu tinha 2 anos. Eles estabeleceram alguns protocolos também para prostatite crônica. Vamos dar uma olhadinha neles? Aqui nós temos a transfixação de VC6 para VC4 ou de VC4 para VC3. Você pode escolher qual transfixação utilizar. Lembrando que VC4 a gente já tinha comentado aqui. E VC6 e o VC3 estão próximos ao VC4 e eles têm funções extremamente similares no que se diz respeito aos distúrbios do sistema urinário e do reprodutor masculino. Ou seja, naquilo que tange a necessidade deste paciente, tá certo, encaixa também. E aí você trabalhar com essa transfixação dá mais intensidade no tratamento, fora que, nesses casos, a ponta da agulha vai estar direcionada para o genital, assim facilitando alguns tipos de manipulação que visam que o DUT corra para a região do genital, o que faz com que, de fato, o tratamento funcione ainda mais, tá bom? Aí, além disso, foi colocado o B23, que a gente já explicou anteriormente, ou seja, igual. Tem Basso 6, que também já tinha anteriormente, porque é eficiente, enfim, vai continuar, obviamente. E nós temos o E28, que aqui é diferente. O E28, o nome dele é Schweidal, significa o caminho das águas, né? E, teoricamente, ele tem a capacidade de fazer o quê? Fazer o paciente conseguir drenar a umidade através da promoção da micção. Como quem tem prostatite crônica pode acabar apresentando o sintoma de micção incompleta, então uma sensação de que não urinou tudo aquilo que gostaria de ter urinado, o E28 poderia auxiliar nesse tipo de coisa. Porém, historicamente falando, ele foi muito menos utilizado do que VC4, do que VC6, do que VC3, que B28, que B23, tá? Então, ele é um ponto muito mais complementar, suplementar, do que um ponto principal aqui nessa combinação, tranquilo? O mesmo guia me dá outra opção de combinação. B23, VC4, Basso 6, a gente já viu esses três. Perceba como eles são tão importantes que eles estão sempre aparecendo. Tá? Estão sempre aparecendo. E36 e G4. O E36 é ponto de comando da parede abdominal. Então ele consegue resolver tanto que está na parede abdominal quanto está por detrás dela. Tá? Apesar de ele ter algumas indicações, sim, para distúrbios urinários, ele não foi tão utilizado quanto o Basso 6, ele não foi tão utilizado quanto um VC4, um B23, um B28, para esse propósito em si, tá? Então, de novo, ele entra como algo complementar. Então, por exemplo, eu estou tratando um paciente que está num quadro de deficiência, vai me ajudar, vai fortalecer e tal. O IG4 ele tem a capacidade de retificar o fluxo do TI segundo o One Lead. Então, o TI que tem que descer, desce, o TI que tem que subir, sobe, o TI que está estagnado, volta a circular. Então, ele tem uma ação muito intensa e, de fato, foi muito utilizado ao longo da história. Porém, com um foco muito maior na parte alta do corpo, membros superiores, cabeça, órgãos dos sentidos, garganta, esta região, tá? Quando a gente começa a descer e ir para o aquecedor inferior, o IG4 vai aparecendo menos, tá? Então, de novo, algo mais complementar, tá? Se você pensar numa lógica, por exemplo, de acupuntura do balanceamento, aí ok, você está tentando fazer um espelhamento de canais, então, por exemplo, o Yamin da mão, ele pode tratar as condições do drain do pé, ou seja, lá do canal do fígado, e aí sim conseguir tratar distúrbios urinários. Ok, você poderia pensar nessa lógica e tal. Porém, historicamente falando, não é aqui a maior eficiência, tá bom? Aqui, como eu já tinha comentado, os canais que são recomendados para que você busque o tratamento dessa condição são canais de rim, fígado e bexiga. Show de bola? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos avaliar um estudo para a gente ver se de fato a acupuntura é ou não é eficiente nos quadros de prostatite crônica. Show de bola? Bora lá! Então vamos
vamos lá, vamos avaliar esse estudo. Olha só, foi feita uma pesquisa com um total de 44 pacientes que sofriam de prostatite crônica. Qual protocolo foi utilizado? Nosso famoso VC4, o VC3 de novo, temos aqui R3, fígado 3 e vasoconcepção 1. Cada ponto foi estimulado de um certo modo. Então, o VC4 foi utilizado moxa, especificamente moxa cone, um total de 3 cones. O VC3 foi feito com agulhamento, sendo que o agulhamento tinha que provocar um DUT que fosse irradiado até a região do genital externo. Isso era obrigatório. Além disso, foi utilizado o R3, também com moxa cone e também um total de 3 cones. Fígado 3 foi feito com agulhamento padrão e o vasoconcepção 1 foi feito com acupressão e moxa bastão. E aí revezando um pouquinho de acupressão, um pouquinho de moxa, um pouquinho de acupressão, um pouquinho de moxa. E isso ia alternando entre 15 até 30 minutos. Show de bola? No final do ciclo, que foi feito uma vez a cada 2 dias, percebeu que 37 pacientes desses 44 haviam sido curados. Ou seja, a acupuntura foi eficiente para um pouquinho mais do que 84% desses casos de prostatite crônica. Então perceba o poder da acupuntura. E veja, nós temos aqui VC4, VC3, que indiscutivelmente foram extremamente utilizados ao longo do tempo para a parte de distúrbios urinários e também do sistema reprodutor masculino. O R3 também foi utilizado para a parte do sistema urinário e tal, mas já não é entre ali os principais não, tá bom? Mas ele poderia ser utilizado sem problema, tem histórico para isso. O fígado 3 está no canal mais utilizado para distúrbios urinários, está um dos canais principais para desordens urinárias mesmo, assim como já estava recomendado antes, junto com o canal de rim, de bexiga, etc. Sendo assim, obviamente eu poderia confiar nele, porém, o F1 se mostrou mais eficiente ao longo da história do que o próprio F3. Então, poderia fazer essa substituição numa boa, tá? Aí, é claro, dependendo do padrão, poderia até apostar no F8. Mas o F1 foi bastante utilizado, tanto para quadros de excesso, quanto para quadros de deficiência que afetavam distúrbios urinários, que geravam distúrbios urinários. E o vasoconcepção 1, nos dias atuais, tem sido muito mais explorado por uma questão de afogamento do que para distúrbios ligados a urinários. Para a parte do genital externo tem algumas coisinhas para dor, etc. Mas não chega nem de perto o que foi um bexiga 23, o que é um bexiga 23, o que é um bexiga 28. Então talvez num outro modelo, com outros pontos, como aqueles que a gente viu na Universidade de Xangai, a gente conseguisse um efeito ainda melhor. Ainda melhor. Veja, quando a gente faz um estudo, não tem critério de exclusão, você faz um protocolo para todo mundo. Mas agora você sabendo qual é a fisiopatologia, quais são as possibilidades, você pode ir ajustando de acordo com a necessidade do seu paciente e conseguir até uma efetividade maior do que essa. Porém, lembre-se muito bem, a acupuntura ela foi desenvolvida ao longo do tempo para tratar sintomas. Então se concentra muito nos sintomas e aí, a partir daqueles pontos que são efetivos para o sintoma, você pensa na questão sindrômica em cima desses pontos. Ou seja, olha, todos esses pontos que nós estudamos são legais para a parte urinária, bacana, show de bola, mas eu preciso de um que seja bom para a parte de calor e umidade. Dentre esses aqui, qual que se destacou? Entende? Essa a ideia que deve ser feita. Show de bola? Então, diquinha rápida, como a gente fez no último vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilha com alguém. Curte aqui embaixo, se inscreve no canal para não perder os novos vídeos. E muita gente vem comprando a parte do grupo de estudo. Lá por volta de setembro, outubro, por ali, deve estar iniciando mais uma turma do grupo de estudos. Show de bola? Gente, muito obrigado, tchau, tchau e até a próxima.